Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre alguns acidentes envolvendo os Hunters. Gnobre inclusive foi um deles. Ele estava voltando de viagem de Balneário Camboriú quando teve seu áudio TT completamente destruído. Não só ele se envolveu em acidentes, mas alguns dos integrantes do grupo já bateram seus carros. E vamos te mostrar com detalhes aqui nesse vídeo. Então já deixa o seu like e bora pro vídeo. Bom, vamos continuar falando aí sobre o Gui. Ele que contei com quase 5 milhões e meio de inscritos, voltava de uma viagem com seu amigo Coronado, em uma rodovia bem movimentada. Até que mais à frente, eles se depararam com um veículo quebrado no meio da pista. O veículo estava totalmente atravessado e sem sinalização alguma. Felizmente o Gui conseguiu frear a tempo e evitou a colisão, mas não foi o suficiente, porque logo atrás vinha um caminhão. E aí que tudo aconteceu. O caminhão não conseguiu parar a tempo por ser muito pesado e acabou empurrando o Audi TT do Gui contra o outro carro que estava quebrado no meio da pista. O impacto foi bem forte, mas felizmente ninguém se machucou. Porém os estragos foram enormes, principalmente no carro do Gui. Por sorte ele tinha seguro, que foi acionado e após alguns meses foi constatado o PT, ou seja, perda total do veículo. Bom, foi um grande prejuízo material, né? Mas o importante é que ninguém se feriu. Para vocês terem uma ideia do tamanho do prejuízo, Gnobre havia pago 315 mil reais no seu carro. E o valor para consertá-lo ficou incríveis 245 mil reais, ou seja, quase o valor do carro. Bom, chegou a vez de falar sobre o Renato Garcia. Essa situação ocorreu há alguns anos atrás, quando o youtuber ainda não era tão reconhecido como agora. Em 2017, Renato Garcia estava no que ele chamava de mês do azar, onde dava tudo errado em sua vida naquele mês. Ele até chegou a gravar um vídeo falando sobre esse mês, inclusive essa capa que tá aparecendo aí. Bom, e para quem não sabe, o primeiro carro do Renato Garcia foi um Palio. Ele havia acabado de comprar, e naquele dia Renato Garcia estava indo com seu irmão justamente gravar o carro, até que um Honda Fit cruzou a preferencial e atingiu em cheio o Palio do Renato. O impacto foi tão forte que o carro do Renato Garcia foi arrastado contra o meio-fio e quase capotou. Felizmente ninguém se feriu. Renato e Gui estavam de cinto e a motorista do outro veículo também estava. Após todo esse susto, todos conversaram e chegaram ali num acordo. A motorista do Honda Fit possuía seguro, já que o youtuber havia acabado de comprar o carro e não tinha seguro. Mas para o carro do Renato Garcia não deu bom. Ele saiu de guincho e os danos foram tão grandes que foi constatado o PT, ou seja, Renato Garcia ficou a pé. Mas por pouco tempo, porque logo de um Palio ele passou para um Camaro. Que evolução, que salto, hein? E agora chegou a vez dele, o Thiago Reis, que conta aí com quase 7 milhões de inscritos. Essa situação aconteceu no passado, com 350Z do Léo. Tudo começou quando o Léo da Hornet decidiu gravar um vídeo com seus amigos, onde eles tentariam fazer drift com seu carro. Bom, e o resto vocês já devem imaginar, né? Thiago Reis, sem muita experiência no drift, resolveu tentar a brincadeira. Só que em um determinado momento, ele perdeu o controle do carro, que acabou indo direto para o muro. A sorte dele foi que o muro tinha aquelas proteções com pneus, que acabou amortecendo o impacto e não causou tanto dano no carro. E por sua sorte só quebrou o para-choque. Mas como a gente sabe, as peças para esse tipo de carro não costumam ser muito baratas, né? E agora vamos falar sobre um acidente que ocorreu no drift, com o famoso Renato Garcia. Para quem não sabe, o Renato Garcia ele ama o drift e há alguns anos ele vem se dedicando e competindo no esporte. Porém, em uma das suas últimas etapas do campeonato da Ultimate Drift, que ocorreu em sua cidade, em Londrina, no Paraná, o youtuber sofreu um dos seus piores acidentes no drift, e vamos te mostrar com detalhes agora. Ele estava fazendo uma volta muito boa e mantendo um bom controle do carro, mas foi aí que tudo aconteceu. Infelizmente, ao dar um toque no muro, o carro perdeu completamente a estabilidade e saiu raspando toda a parede da pista. O impacto foi tão forte que arrancou um dos pneus do carro e causou um enorme estrago. Bom, tudo não passou de um susto e Renato conseguiu arrumar seu carro a tempo para a próxima disputa, mas foi aí que o inesperado aconteceu. Quase da mesma forma, Renato Garcia perdeu o controle mais uma vez do carro e sofreu um acidente bem parecido com o outro, que acabou destruindo ainda mais seu carro. Com dois acidentes no mesmo dia, o 350Z ficou completamente destruído. Depois do ocorrido, Renato Garcia mostrou todo o estrago que foi causado no carro.
Novamente vamos falar sobre Renato Garcia. Bom, esse não foi bem um acidente, mas com certeza vale muito a pena lembrar, porque Renato Garcia mitou nesse vídeo. Pra quem não sabe, Léo da Hornet tinha um Chevette que ele comprou pra zoar no seu canal e gravar vários conteúdos. E era um carro que não estava, digamos, nas melhores condições. Mas depois dessa trollagem que o Renato Garcia fez, aí que piorou a situação do carro. Renato Garcia, como um bom amigo, ou talvez o pior de todos, decidiu aprontar com o Léo. E como ele fez isso? Ele simplesmente teve a brilhante ideia de jogar o Chevette do Léo do barranco da casa. O carro já não estava legal, e depois desse vídeo ficou pior ainda. Bom, vamos concordar que foi uma bela de uma trollagem, viu? E ele, não satisfeito com isso, decidiu jogar o Chevette mais uma vez do barranco. E ele gravou um outro vídeo pro seu canal. AdSense me toma conta de mim, faz você a pessoa ruim. E novamente ele capotou o Chevette do Léo pela segunda vez. O Chevetinho ficou só o bagaço, quebrou tudo, amassou a lata, deu PT no carrinho. Bom, esse outro momento aconteceu com o Léo da Hornet, que estava gravando com seu Chevette, inclusive o mesmo que o Renato Garcia capotou, mas isso foi antes dele capotar. Léo estava gravando um vídeo com o carro, tentando fazer drift na chuva. A rua estava bem molhada, ele acabou se atrapalhando e dando uma errada, e subiu meio fio com o carro. A batida foi até que forte, mas por incrível que pareça, o Chevetão saiu inteiro. E mais uma vez, vamos falar sobre Renato Garcia. Dessa vez ele não bateu o carro dele, mas sim o do seu irmão. Pra quem não sabe, Dinobre tinha um Opala. Ele foi inventar de deixar o seu irmão fazer drift. Ele que já é conhecido por ser o famoso cupim de ferro. Você já deve ter percebido isso ao longo desse vídeo, né? Ele foi fazer drift com o carro dentro do galpão e acabou batendo numa pilastra. O impacto foi suficiente para quebrar um dos faróis e amassar a lata do Opala. O Gui ficou sem acreditar, ficou sem reação. Ou seja, nunca empreste seu carro pro Renato. Após isso, o Gui passou a gravar diversos vídeos zoando e destruindo o carro, até chegar um momento que não dava mais para fazer nada com o carro e ele foi vendido para o ferro velho. Essa outra situação aconteceu com Renato Garcia, e por incrível que pareça, não foi ele que bateu o carro. Dessa vez foi John Vlogs que bateu o seu Camaro SS. Bom, e por eles serem muito amigos, Renato Garcia acabou emprestando seu carro para ele. Horas depois, Renato Garcia recebeu uma ligação de John, desesperado, pedindo para ele ir até o local porque tinha batido o Camaro. Renato Garcia até desconfiou, pensou que era trollagem. E quando chegou lá, o carro estava atravessado na rua e com um para-choque quase todo fora do lugar. Bom, e agora para finalizar, vamos falar sobre dois acontecimentos que foram muito engraçados. Não houve destruição, mas vale a pena a gente rever. Como sabemos, Renato Garcia comprou um Uno 4x4 e desde então ele vem causando com esse carro. E foi em um desses vídeos que o acidente ocorreu. O youtuber estava com seus amigos no Uno 4x4. Ele estava fazendo o primeiro teste no carro. E ele vinha em alta velocidade em uma estrada de terra, bem afastado da cidade inclusive. Poucos metros à frente, ele acabou se perdendo na curva e entrou dentro do milharal com o carro. E insatisfeito com isso, Renato fez algo parecido com a Brasília do Gui. Após ele deixar o seu irmão andar no carro, o cupim de ferro entrou em ação. Renato acelerou tanto a Brasília que o carro quebrou e quase foram parar no meio do mato. Bom, quando se trata de destruir as coisas, Renato Garcia entende bem do assunto. E aí galera, vocês já passaram por alguma situação como essa no trânsito? Comente aí abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Um forte abraço e até a próxima.